Vamos conhecer os principais pontos turísticos de Ipueira. Temos a Praça Antônio Quintino de Araújo. Também temos a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E por último, não menos importante, o nosso Macedão. São lugares cheios de histórias e são o charme do nosso Seridó. Essa é a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira de Ipueira, feita com a fé do povo e é o coração da nossa cidade. Em agosto tem a festa dela, com novenas e procissão. Aqui mora a nossa fé e história. A praça principal é a de Antônio Quintino de Araújo, no centro, ao lado da nossa Igreja Matriz, que é palco de todos os eventos que acontecem no nosso município. O Macedão é um espaço tradicional de Ipueira, muito querido pelos moradores. Usado para lazer, encontros e também eventos da cidade.